certeza, Lucas, com certeza. Eu acho que o grande mote dessa live, desse podcast, da nossa conversa aqui, é Felipe Conceição e os roteiros, né, oriundos da sua tomada, das suas diversas tomadas de decisão no jogo de hoje. Tá tendo até um buzinaço aqui junto, se tá chegando aí, a turma tá animada ainda. Mas antes de falar dele e do jogo em si, é importante frisar a importância desse resultado para o Náutico por dois motivos. Três, na verdade. Um é o financeiro, né? Esse avanço ele origina aí mais uma premiação que para um time eliminado de primeira fase de Copa do Brasil, para um time de orçamento enxuto, como é o caso do Náutico, tem sua importância. O segundo é a própria construção, né, dessa casca da competição. O Náutico está muito longe ainda de ser um time tradicional na Copa do Nordeste, tem muito vexame a ser apagado ainda, sobretudo desde essa volta na competição em 2013, mas chega, né, nesse momento até onde o torcedor delimita como aceitável. O torcedor racional, que olha o calendário prévio do time, ele diz, não, aqui na Copa do Nordeste temos que ir pelo menos até a semifinal, né? Torcer para a gente pegar aí nas quartas de final um jogo mais acessível, não cair diante de um Ceará ou um Fortaleza, e foi o que aconteceu. O Náutico pegou um adversário teoricamente inferior, um adversário de uma divisão abaixo, e aí entra o terceiro aspecto, né, na relevância dessa classificação, que é o histórico recente com o Botafogo da Paraíba, sobretudo na Copa do Nordeste. Eu diria até por causa da Copa do Nordeste. O Náutico não venceu o Botafogo na Copa do Nordeste em 2018, mas num jogo já sem muito valor. O Náutico acabou depois eliminado na primeira fase porque não pontuou o suficiente. Mas 2014, que o Náutico chegou a ter uma classificação muito bem encaminhada, né, venceu aquele jogo na Ilha do Retiro contra o Sport, o jogo que Lisca subiu o alambrado, e o jogo seguinte, que era um jogo de consolidação, perdeu em casa. Aí em 2019, a queda na semifinal, com um roteiro parecido com o de hoje, né, um gol no fim, só que do Botafogo, que acabou combinando na vitória e na classificação à final diante do próprio Fortaleza. 2020 também na Copa do Nordeste, o Botafogo venceu o Náutico em João Pessoa. Então o Náutico precisava disso para... Acho que é até meio... Pode soar pequeno falar em fantasma, porque é um time de menor expressão, mas era o que vinha acontecendo, né? Hoje, se o Náutico perde o jogo, ele consolidava uma freguesia para o Botafogo da Paraíba, sobretudo nessa competição. E aí, entramos agora no que eu acredito ser, de fato, o ponto-chave, o ponto norteador dessa live, né, que é Felipe Conceição. Tem aquela história famosa de Leverkusen, né, que ele diz que em algum jogo da carreira dele, ele foi efetuando mudanças ao longo da partida que na cabeça de todos os torcedores eram erradas, e os gritos de burro, 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 permeando o estádio. E aí uma dessas mudanças surte efeito, sai um gol do time que ele comandava, ele olha para a torcida meio que assim desafiando, e aí vem um torcedor e dá um grito, é um burro com sorte, e isso virou um chavão, né, o do treinador, que é o burro com sorte. E aí, assim, quem sou eu para adjetivar Felipe Conceição, qualquer outro treinador, né? Eu vivi uma rotina de análise de desempenho, então muito próximo ao treinador, e é muito difícil realmente estar ali na pele, estar avaliando daquele ponto, né, num cargo que é muito instável. Então eu não queria utilizar esse adjetivo, mas é a expressão que existe, né? Então a gente dá para dizer que hoje, por tudo que a gente vai falar aqui, ele foi esse burro com sorte nesse contexto que eu trouxe. E por que ele foi? A gente pode falar disso, né? Eu queria, na verdade, começar falando do que melhorou e do que segue melhorando, ao meu ver, nas mãos de Felipe Conceição. Eu acho o Náutico um time mais organizado hoje do que aquele time que estava na mão dele dos Anjos, né, que chegou a ser muito organizado, teve todos os seus méritos, mas no fim da passagem já demonstrava várias lacunas. E esse time, ele tem começado os jogos, via de regra, performando muito bem. Né? Foi um excelente primeiro tempo contra o Sport, nos aflitos. O Náutico depois perdeu o jogo, fez um grande primeiro tempo também contra o Globo, o jogo passado. Então, a partir de um tempo mínimo de trabalho, o Conceição estabilizou esse desempenho do Náutico, e o que vem acontecendo em alguns momentos é uma piora ao longo da partida, fruto de decisões equivocadas, né, contra o Sport, que combinaram naquela virada. Hoje, que o Náutico conseguiu, não foi muito bem no primeiro tempo, diferentemente das partidas que eu mencionei, mas ainda assim apresentou uma piora em performance para o segundo. Mas é de se exaltar essa organização, porque nem tudo
é ponto passível de crítica. Eu acho que o Náutico é um time mais organizado. Hoje, ao longo de todo o primeiro tempo, o Náutico sofreu em alguns momentos, mas sofreu por algumas infantilidades na saída de bola, um excesso de refinamento, algumas faltas de concentração, mas o Botafogo não criou, né? Quando o Botafogo chegava com a bola trabalhada, a linha de 4 composta por Hereda, Carlão, Wellington e Júnior Tavares estava sempre muito bem postada, a temporização ocorrendo de maneira extremamente sincronizada. O Náutico nunca se via com a área mal preenchida, né? Não tinha jogador do Botafogo em situação posicional favorável dentro da área. E como eu falei, aconteceram vacilos, né, de erro de saída de bola que culminaram em faltas próximas à área, em alguns chutes que o Leilson particularmente arriscou em demasia, mas o Náutico não sofreu. Né? A melhor chance do primeiro tempo foi, inclusive, do Náutico, num passe de Richard Franco para Jean Carlos, que finalizou para a defesa do goleiro Luiz Carlos. Então, quais são os pontos que acabam sendo questionados em Felipe Conceição? O primeiro é a escalação. No jogo de hoje houve esse questionamento da ausência de Camutanga no time titular. Camutanga, um atleta que o Náutico lutou para conseguir um efeito suspensivo, que o Náutico mandou de última hora para o jogo. E considerando, né, a ausência dele em últimas partidas, a evolução de Carlão, a saída de última hora, que querendo ou não, marca uma defasagem em relação ao resto do grupo, que já estava concentrado, que já tinha essa perspectiva de jogo, eu achei muito coerente a manutenção de Carlão na zaga. Como eu falei, é um jogador em evolução, um jogador que naturalmente ainda está sendo lapidado, mas eu veria como imprudente essa escalação de um Camutanga vivendo um momento ruim e totalmente desconcentrado, né, para essa partida como um titular. E aí, se acontecesse o que aconteceu em vários jogos da temporada, né, uma expulsão de Camutanga, um pênalti de Camutanga, uma falha de Camutanga, mas por que não manteve Carlão? Camutanga não sabia nem que ia jogar. Então, eu não consigo questionar essa decisão. O que acaba sendo questionado é a insistência de Felipe Conceição na dupla de volantes Richard Franco e Vagninho. E aí eu tenho mais uma ponderação a respeito disso. Eu não acho que o erro dele... E aí eu acho que existe um erro, tá frisando. Mas eu não acho que esse erro se deva porque ele está colocando o Vagninho como titular. É outro jogador que, ao meu ver, está em evolução. É ainda um atleta muito aquém dos desafios que o Náutico tem agora, né, de uma semifinal de Copa Nordeste, de uma semifinal de estadual, mas é um jogador que vem apresentando alguma evolução e que, se daqui para frente tiver uma sequência positiva, vai se dever a essa oportunidade sequenciada que Felipe Conceição está proporcionando. Eu acho até que, de repente, ele poderia manter o Vagninho, porque sabe-se lá o que acontece na semana de trabalho ali dentro do Náutico. Né? Isso é um ponto que o futebol, a pouca experiência que eu tive lá dentro, me ensinou. A última impressão que o torcedor tem sempre é o jogo. Né? E o técnico pode sair do jogo até com impressão similar. Porra, esse atleta não vem jogando bem. Mas enquanto o torcedor passa uma semana inteira pensando, porra, Vagninho, velho, o que aquele cara fez no último jogo, o técnico tá ali todo dia tendo contato na sessão de treinamento com um atleta que, de repente, treina muito melhor do que a concorrência. Né? E é impossível o treinador ignorar isso. Então, eu não acho assim, que a escalação de Vagninho, pela escalação, ela seja um erro. Agora, eu acho que Conceição erra quando ele utiliza Vagninho segurando o Richard Franco, que é um atleta que, para mim, o valor dele acrescido ao time está no último terço do campo, né, aquela assistência contra o Sport, e eu acho que isso ficou didático até no jogo de hoje. O JP está um pouco baixo para mim. Tá baixo, JP. Quando o Franco chega, ele mostra porque tem que ser titular, né? Quando ele tem essa chegada mais à área. Mas está sendo utilizado no lugar errado. Exato, e ficou muito didático isso, né? No fim do primeiro tempo, aquela bola tocada que Franco de primeira encontra Jean Carlos já para virar batendo. Então, quando você fixa Richard Franco ali, com poucas oportunidades de estar nesse último terço ajudando na definição das jogadas, você está abrindo mão do maior ativo que esse atleta consegue oferecer. Então, se quer utilizar Vagninho, tudo bem. Mas não dá para você colocar Richard Franco, que aí eu vou entrar nessa segunda questão, que é a defasagem dele, né, nessa característica mais defensiva, e abrindo mão do seu, como falei, do seu principal ativo técnico, que é essa definição no último terço do campo. Djavan e Vagninho, tudo bem, não é a dupla que eu escalaria. Djavan e Richard Franco, para mim, é ideal. Hoje, dentro do Náutico, tem a dupla ideal. O que não dá é você colocar um jogador que tem toda a característica de definir jogadas fixado, né, ali à frente da zaga, e Vagninho, que é um jogador ainda com margem de estabilidade, um jogador que sofre uma pressão muito grande, para fazer esse papel que ele não consegue fazer bem ainda. Ele pode ter lampejos, ele pode apresentar o potencial,
fez um bom jogo contra o Sport. O fato dele ter perdido alguns gols ali, ou não ter conseguido chegar em algumas bolas, pode ter pesado contra, mas fez um bom jogo. E é importante você passar a considerar isso, até porque, de repente, a sequência não é mais o melhor caminho. Mas, como eu falei, essa é uma decisão difícil. E nem acho, é importante contextualizar esse ponto da escalação, mas nem acho que esse seja o principal ponto de questionamento. O ponto de questionamento principal é, como eu falei, o fato de muitas vezes o time piorar do intervalo para o segundo tempo. E foi isso que aconteceu hoje. Havia, assim, uma questão preventiva muito nítida para esse segundo tempo, que era o fato de que Richard Franco, que é um jogador mais temperamental, um jogador mais quente, e um jogador que estava, como eu falei, posicionado ali à frente da zaga, está amarelado. Então, ou tira o Richard Franco de campo, né, ou troca Wagninho por Djavan e inverte o posicionamento. Deixa Richard Franco numa posição menos vulnerável, porque aí quem faz aquela falta e leva o amarelo era um Djavan que não estava exposto, né, que tinha essa exposição ao amarelo adequada. Não fez isso, e aí vem a expulsão de Richard Franco. Além disso, não mexeu no ataque, né? Um ataque do Náutico hoje inoperante. Acho que todos foram mal. Léo Passos não foi bem, Leandro Carvalho não foi bem, Evandro não foi bem. E ele voltou com os 3. Eu achei isso imprudente. E aí o Náutico acusou muito, né, acho que ficou muito nítido para o Gerson Guzmão onde é que estava a mina de ouro, como neutralizar o Náutico. O Jean Carlos bem marcado, conseguiu espaço no primeiro tempo, mas era um jogador isolado quando você considera que os outros atacantes não estavam tendo participação, que Richard Franco estava travado lá atrás, então não mexeu. O Botafogo conseguiu afincar essa marcação com ainda mais ímpeto, e o Náutico ficou dependente, né, de um lampejo que não aconteceu. E aí vem a expulsão do Richard Franco, né, merecida, matou a jogada. De repente, não questiono a ação do jogador de jeito nenhum, a gente já viu isso várias vezes, algumas vezes dá certo, algumas vezes não dá. Mas de repente tinha a cobertura do Lucas Perry ali para acontecer, do próprio Carlão, que estava no lance, mas assim, fez a falta, foi merecidamente expulso. E no lance, né, da falta, sai o gol do Botafogo. Se aquilo acontece, aí de fato ficaria a situação de Felipe Conceição e do próprio Richard Franco bem mais desconfortável, desculpa. E felizmente o VAR anula aquele gol, né? O VAR coloca o Náutico de novo no páreo do jogo. E aí Felipe Conceição ele faz 3 mudanças que ele devia ter feito ainda no intervalo, né? Entra Djavan, só que agora substituindo Léo Passos, e ele muda os outros 2 atacantes, né? Coloca Amarildo e Pedro Vitor, sai Evandro e Leandro Carvalho, e tudo bem, aquilo era prudente no momento. O Náutico precisava de uma referência como Amarildo para tentar segurar a bola lá na frente. Deu certo, né? Sobretudo quando você considera que ele sofreu a falta do gol. E o Náutico precisava, assim, fazer a troca pela troca mesmo, porque quem estava em campo não estava rendendo. Era até uma questão comportamental, eu diria. E aí o Botafogo, o jogo 0-0, a ideia claramente ali era segurar o Botafogo para os pênaltis, tentar de repente achar um gol. Só que a única maneira de achar esse gol, e acho que isso era ponto consensual, era um lampejo de Jean Carlos, uma bola parada de Jean Carlos, um chute de fora da área de Jean Carlos, uma bola que sobrasse para Jean Carlos. E inexplicavelmente Felipe Conceição saca Jean Carlos do jogo. Né, uma decisão, ao meu ver, até suicida. Se o jogo termina 1-0, se o Náutico perde a disputa nos pênaltis, eu acho que o torcedor, de jeito nenhum, o torcedor vai esquecer o que Felipe Conceição fez hoje. Mas é óbvio que a classificação diminui um pouco a cobrança e dá um pouco de tempo para ele mostrar se vai conseguir repensar alguns conceitos que nitidamente estão errados, ao meu ver. E quando o Jean Carlos sai, né, o Náutico abre mão desse recurso, e aí, na cabeça de qualquer acompanhante de torcedor não de jogos do Náutico, sacramenta a classificação do Botafogo, né? Pô, como é que o Náutico vai achar um gol aí? E assim que Jean Carlos sai, vem uma falta lateral, assume Júnior Tavares, cruza a bola, cruza a área inteira e sai. E aí aquilo que a gente vinha falando, né? Eu reitero, acho que de todos os podcasts que eu gravei no ano, não deve ter tido mais do que 2 que eu não critiquei essa decisão do Náutico. Foi o Clayton, o CS, fez até uma correção. De fato, o Amarildo ele entrou depois. Quem entrou originalmente foi Pedro Vitor. E Carpina. E Carpina, isso. O Amarildo entra depois, de fato.
Mas, enfim, eu sempre venho criticando essa tomada de decisão do Náutico de abrir mão da cobrança de Jean Carlos. É o que aconteceu no jogo do Sport, né? O Náutico vencia por 1-0 com um gol de falta desse Jean Carlos. Com o Jean Carlos em campo, uma falta ainda mais próxima e com muito mais expectativa de gol acontece. Júnior Tavares bate porque queria bater a falta. E, assim, eu não acho que Jean Carlos é um grande finalizador e é um cara que teima em dar definição às jogadas. Mas não acho que ele seja um tremendo batedor de falta. Ele não é um Marcos Assunção, não é um... tá longe de ser um Juninho Pernambucano, mas é um jogador que tem recurso para cobrar. É um cara que bate no meio e a bola vem quente, é um cara que consegue deslocar o goleiro no canto oposto, é um cara que bate quente no canto do goleiro, já fez gol de todas as maneiras, e a falta que... ele pode bater 3 e nenhuma chegar sequer perto do gol, mas de repente a falta que você prescinde dele é a que vai quente, o goleiro dá um rebote e o time marca o gol, ou que vai direto, como foi contra o Sport. Isso aconteceu na Copa do Brasil contra o Tocantinópolis, né? Falta no fim do jogo, Leandro Carvalho chutou a bola na lua com o Jean Carlos em campo. Como eu falei, aconteceu contra o Sport nos aflitos, o Náutico com o Jean Carlos em campo, o jogo somente 1-0, prescinde da cobrança dele. Hoje, quando bateu no primeiro tempo, foram 2, né? Uma foi para fora e a segunda veio o rebote do goleiro, que prudentemente palmou para o lado, né? Tirando a possibilidade desse rebote. Então, dito isso, Felipe Conceição abre mão desse jogador que poderia representar a possibilidade de impacto do Náutico, mas nessa decisão ele foi o burro com sorte, porque isso acabou originando a classificação do Náutico. De repente, Jean Carlos em campo batia aquela mesma falta, a bola podia bater na trave e sair, podia ir direto para fora, ele podia acertar a barreira, mas bate Júnior Tavares, que aí naturalmente era o cara para bater aquela falta, porque o jogo passado bateu na trave, com Jean Carlos em campo, mas ali contra o Globo até acho que foi prudente, porque Jean Carlos estava sentindo na hora, então mudou, o pé não estava tão calibrado. Já fez gol esse ano, não acho que seja um absurdo ele bater quando o Jean Carlos não estiver em campo, porque Jean Carlos não é para estar. Tá suspenso, desgastou, saiu, tá lesionado, beleza, Júnior Tavares cobra. Mas eu acho que Jean Carlos não deveria ter saído, acho que na cabeça de todo torcedor essa decisão irracional, mesmo que tivesse desgastado. Era classificação em jogo, aguenta um pouco mais, mas deu certo. Por causa disso, o Náutico acabou conseguindo levar o jogo para os pênaltis, numa falta de Tavares que desvia na barreira e mata o goleiro. E ali foi segurar e levar a disputa para os pênaltis. E aí, né, é até engraçado porque, como falei, minha experiência no futebol ela foi muito curta, foi 1 ano de atividade no América Natal, mas dentro desse 1 ano a gente jogou uma terceira fase de Copa do Brasil contra o Juventude e o jogo acabou indo, a decisão acabou indo para os pênaltis, né, 1-1 em Caxias do Sul, 1-1 em Natal, e o goleiro do Juventude era o mesmo Luiz Carlos do Botafogo. Né? Eu tinha muita segurança nessa disputa, que assim como naquele jogo contra o América, ele teria a garantia de que pegaria um pênalti. Né? A gente foi eliminado nesse jogo, o Juventude converteu todos, o América perdeu um pênalti que o Luiz Carlos ficou no meio, esperou a cobrança e defendeu. E aí tudo se resumiria à qualidade dos batedores do Náutico, esse é o primeiro ponto, e isso era um ponto de preocupação, porque já tinham saído os atacantes titulares, e esses atacantes eles têm a expectativa, né, de uma qualificação maior. Léo Passos é um cara que tem, assim, não é um exímio fazedor de gol, mas é um cara que jogou de 10 na base, então você espera por uma batida qualificada. Evandro é um cara técnico, Leandro Carvalho é um cara com recurso de bola parada, Jean Carlos assim, assombroso no quesito, acho que só perdeu 2 pênaltis em sua passagem no Náutico. E aí vem a relação com Pedro Vitor, para bater o primeiro. O segundo acho que foi Hereda. Amarildo terceiro. Amarildo Carpini e Júnior Tavares, né? Carpini, e aí, recapitulando, você começa com o Pedro Vitor, que é um jogador que, assim, deve ter seu histórico de pênalti numa base do Fortaleza, mas um cara iniciando sua carreira profissional. Dá um pouco de receio, mas batida fenomenal, no canto da rede, frio, olhou para o goleiro até o último momento. Hereda, um jogador já calejado, né? Bateu o pênalti. Bate pênalti, né? Bateu o pênalti naquela final de 2019, acho que bateu no ano passado. Ele fez a batida protocolar, né? Os 3 pênaltis que ele bateu, foram 2 contra Maílson em 2019 e em 2021, foram cruzada e alta, assim como hoje. Então, não mudou a forma de bater, o goleiro com certeza sabia que a bola ia lá, tanto que se atirou no canto. Mas quando o cara acerta, velho, não tem. O cara, você pode apontar antes que o cara não vai, a não ser que ele saia 1 minuto antes, ele não vai chegar. Em terceiro, o Amarildo, outra
outro jogador que eu particularmente não sabia como batia, mas que também foi muito bem na bola, Chapô, né, no canto, também acertando o canto da rede. Carpina, jogador de base natural que tinha perdido, ia trabalhar esse jogador, sobretudo na questão da postura na cobrança, porque ficou telegrafado, né? Assim, aquela batida forte cruzada que basta o goleiro ir no canto que vai pegar, porque não é um pênalti. Me parece nem ser a batida dele, pela maneira que ele foi para a bola, e aí, realmente, se o goleiro acerta o canto, não tem muito o que fazer. Né? Mas acho muito natural que um jogador nessas condições, entrando no segundo tempo, né, com a quarta batida na mão, e o Botafogo tinha perdido, então, assim, manter o Náutico é toda uma pressão que nem todo jogador de base consegue subir pronto para lidar. E Carpina tem tudo, pelo seu recurso, pelo seu repertório de finalização, Carpina tem tudo para ser um bom batedor de pênalti. Na próxima, se tiver em campo, tem que bater também, já tem essa experiência de agora. Então, é só trabalhar o atleta, não condenar por ter perdido. E aí a partida de Júnior Tavares, né, que eu vou guardar para depois da análise de Lucas Perry. Porque existia essa desconfiança com relação a Lucas Perry para essa disputa. É um jogador com pouca minutagem profissional, né, nunca teve muita sequência antes do Náutico. E aí até esse jogo, tinham sido 5 pênaltis na temporada. Né, exatamente o número de uma cobrança, de uma série de cobranças de uma disputa. E ele tinha levado todos os gols. Né, foi um de Mikael, esse último do Matheus Anderson do Santa Cruz, Iago Pikachu do Fortaleza, Renato Henrique do Retrô, e teve um, acho que do Veracruz, no Pernambucano. Então, 5 pênaltis contra o Lucas Perry e 5 conversões. E assim, acho que o goleiro ele tem essa obrigação de pelo menos pegar um. Né? Não dá para exigir que todo goleiro seja o que Maílson foi ontem no Sport, de jeito nenhum. O desempenho de Maílson ele é acima da obrigação que o goleiro tem nessa disputa. E aí o Perry, eu acho que foi muito cedo em algumas bolas, e sempre naquele canto, mas isso teve sua importância porque, primeiro, o pênalti batido para fora, ele tem esse viés, né? Ele tá indo sempre ali na batida ele tá sempre indo no canto direito do goleiro, no canto esquerdo do batedor. Eu vou colocar no meu canto direito, né? Eu como batedor no canto esquerdo dele, do goleiro, que ele não pega, mas aí o cara tira demais, a bola vai para fora, né? Perfeccionismo. E na outra cobrança também, o cara, ele tá sempre indo lá, vou meter aqui, agora o cara fez com menos segurança, né? Não tentou tirar tanto, o PR acabou trocando o canto, e aí, tal como na batida de Carpina, é só acertar o canto e mão firme, não tem conversa. Importante para ele essa defesa, né? Porque assim, faltou fazer essa menção de que o gol do Botafogo da Paraíba foi de uma infantilidade do Náutico, assim, falha de quem tá marcando, falha do zagueiro no primeiro pau, falha do zagueiro no segundo pau e uma falha absurda de Lucas Perry, que não tinha falhado durante muito tempo, e aí falha no segundo gol do Sport, na finalização de Everton, né? Ele não espalma, a bola acaba entrando depois de tocar nele, e agora essa saída de gol absurda no gol do Botafogo da Paraíba. Então é importante ele ter pego esse pênalti, primeiro para retomar confiança no próprio desempenho, de repente ele sente aquele gol contra o Sport, como eu falei, é um jogador muito interessante, joga bem com os pés, tem feito uma boa temporada até aqui, um número baixo de falhas, mas depois que falhou contra o Sport, poderia ser que essa falha tivesse um efeito somado esse jogo de hoje, que na eliminação puxasse para baixo. E aí ele pega esse pênalti, é importante, porque retoma a confiança no desempenho com bola rolando e dá um pouco mais de crédito para os pênaltis, né, para de repente não ficar tão afobado que eu achei que foi o que aconteceu. Sempre saindo antes nas cobranças, poderia não ter pego nenhum, mas pegou, cumpriu sua obrigação e foi, no final das contas, o que deixou o Náutico na situação favorável na cobrança de Júnior Tavares. Bater e converter, um jogador também com recurso técnico de sobra, né, fez a batida não de segurança, mas uma batida fria, né, uma batida que você viu que das duas, ou ele já sabia onde ia bater desde o início e não importou a movimentação do goleiro, ou olhou a movimentação do goleiro e simplesmente fez o deslocamento. E aí, para concluir e passar um pouco da palavra para JP, é uma classificação merecida? Porque o Náutico foi para o ataque, o Náutico não abriu mão da partida, o Náutico buscou a classificação, né, dentro de um contexto inesperado, mas o Náutico teve muito mais margem para a desclassificação hoje, não por mérito do Botafogo,
mas por seus próprios erros, e isso em função de alguns lapsos em campo, né, que poderiam ter culminado em gol no primeiro tempo, que culminaram no gol, né, numa falha absurda de todo o sistema defensivo, e por erros de Felipe Conceição, que agora mais do que nunca precisam ser revisados. Né? Assim, vai ser inadmissível se Felipe Conceição, de repente está tendo a coletiva agora, mas se ele não reconhecer, e de repente ele não precisa nem reconhecer verbalmente numa coletiva, mas nas suas atitudes, sobretudo de substituições, de momento e de leitura de medidas preventivas, como seria hoje trocar, né, substituir Xavier Franco ou inverter sua posição. Se isso não acontecer, ele volta a assinar essa carta de demissão, que foi o que aconteceu hoje quando tirou Jean Carlos. Agora, para finalizar da mesma forma que eu comecei, teve o mérito de ser hoje um burro com sorte, né? E aí agora é desfrutar e preparar o time para esse jogo de Fortaleza que a gente discute já já.